prof. Abril. Sim. Olha só, Fala. você botou assim, a análise está muito boa, mas faltou o microambiente concorrente e agentes reguladores, só que está no trabalho. Pode abrir lá. É a do dia 13/3. Eu não estava conseguindo abrir o microfone, por isso estava escrevendo. Ah, tá. E aí, tá no texto esses dois que eu disse que não tava. Está sim, Tá, aham. então tu faz o seguinte, Morgana, me manda um e-mail pelo ambiente aula, pelo ambiente aula, só pede para eu revisar essa atividade, tá? Porque, de repente, no final da aula eu já não lembro mais. Como é que eu Tá? mando? Eu não sei mandar esse e-mail por lá. Como é que eu A faço? mensagem, por Ah, tá. mensagem, Ah, tá. Uhum. mensagem, Certo, pode tá? deixar. Uhum. Que eu Obrigada. faço a revisão. Tá, Ricardo? Ok? Tá, prof. E ainda não carregou aqui. Que bom que eu tenho uma colega que é mais rápida. O aula aqui tá parado, prof. Não. Caiu pra mim, caiu. Eu falei na conexão. Então tá. Pessoal, então, como é que foram de Páscoa? Tudo bem? Tiveram um feriadinho? Conseguiram ter pelo menos um feriado tranquilo? Claro que em casa e tal, né? Mas vocês sabem que eu estou abismada com as coisas. Eu estava voltando, eu fui na minha filha, né? Passar com ela, e eu estava voltando e estava ouvindo na Rádio Pampa que as pessoas, com confraternização de 10 pessoas estavam sendo denunciadas. Sabe o que é 10 pessoas e a polícia batendo na tua porta, dizendo que já era aglomeração? Gente fugindo. Ali em Passo Fundo, eles falaram de Passo Fundo, teve 35 ocorrências, né, entre 10 pessoas, 14 pessoas. Eles foram num sítio que tinha 30 pessoas, e aí as pessoas começaram a fugir para a lavoura, para o mato, tudo, né? Porque era uma multa de R$ 2.000 por pessoa para quem está na aglomeração. Mas que absurdo, olhem que. E tudo, e até a cidade de Teotônia, gente, cidades muito pequenas, assim. Eu disse, meu Deus, onde é que a gente vai parar? E tudo denúncia anônima, quer dizer, teu vizinho te denunciando, né? Então, é uma coisa, assim, muito, muito triste a gente ver a que ponto a gente chegou, né, enfim, com 10 pessoas, meu Deus, eu pensei, daqui a pouco eu também podia ter sido, se bem que não tinha 10, né, mas tinha 6, daqui a pouco 6 já é demais, né, um horror, mas enfim, alguém passou por um susto desses, assim, um susto, eu tipo, depois de eu ficar sabendo, né, que com 10 pessoas eles já estavam considerando aglomeração, né. Ninguém passou por isso, estava tudo muito certinho, tudo Tava tranquilo. no limite, prof. Tinham 9. Tu contou a tua filhinha? Sim, com ela era 9. Então tá bom. Então tá, então vamos começar com a nossa aula. Vamos lá, tela cheia. Estão vendo? Sim. Tá. Então, gente, nós vimos até a semana passada, né, sobre a parte de diagnóstico, né? Então, fazer o diagnóstico. Então, primeiro eu preciso saber por que a razão de eu existir, né? Por que eu criei a minha empresa? Eu criei para alguma coisa, para prestar serviço, para oferecer alguma coisa para a comunidade. Também sonho em chegar em algum lugar, né? Algum dia com a minha organização, né? Baseado, estruturado em valores, né, princípios, das quais eu trago da minha casa, né, da minha família.
Aí eu vou fazer um diagnóstico, tanto interno quanto externo, porque eu preciso sempre saber como é que está o meu ambiente externo, né? O que é o ambiente externo? Vamos lembrar, nós temos o macro e temos o micro. Então, são efeitos, são eventos que acontecem que vão me atingir, mas eu não tenho poder sobre, eles estão ali, né? Agora mesmo eu comentei do fato, assim, né, da pandemia, né, que é um agente externo, que eu não tenho poder sobre, eu não tenho como dizer assim, agora chega, né, pandemia, ou dizer assim, aqui não, né, ela tá aí, né, então ela é externa, agora eu posso me precaver ou não, né? Posso me precaver mais ou não, enfim. Depois que e aí, em cima disso, eu faço um cenário, né? Eu sei os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, que é interno, aí sim eu tenho gerenciamento sobre isso. Então, por exemplo, eu comecei a corrigir atividade de segunda-feira, e vi ali, por exemplo, que colocaram lá que o prédio está feio, tanto interno quanto externamente. Vejam, a gente tem uma casa. Se a casa está com a pintura lascada, se a casa tá com a janela caindo e tal, de quem é a responsabilidade? É da sociedade ou é minha? É minha, é minha. Se eu não tenho dinheiro para deixar ela melhor, aí o problema é meu. Se eu não me importo que a casa esteja feia externamente, problema meu. Ah, mas é alugado. Bom, continua sendo problema teu porque tu tá naquela casa porque tu quer. Se tu tá numa casa feia porque tu quer, então a responsabilidade é tua. Ah, mas não sou eu que pago, o proprietário. Bom, se tu não consegue fazer um negócio com o proprietário, se você não consegue convencer o proprietário a reformar e nem abater do teu aluguel, tu vai para um outro lugar, é uma opção tua. Então, ele é ambiente interno, tá? Pode ser um ponto forte, pode ser um ponto fraco. Por exemplo, outra coisa, eu coloquei ali, só tem lancherias em torno, né? Ali é uma ameaça. Mas ele está mais por uma oportunidade, porque ela não tem cafeteria. Ela realmente ela é um concorrente, mas um concorrente é uma situação mais de oportunidade do que de ameaça. Por quê? Porque eu não tenho concorrente cafeteria. E uma cafeteria não concorre com lancheria. Quem vai numa cafeteria é porque não quer ir numa lancheria, né? Então, é sinal de que não tem cafeteria em volta. Opa, eu tenho uma oportunidade, só tem um concorrente como lancheria, que para mim isso não vai afetar, ou afeta menos, né? Realmente, é um agente externo. Eu posso aproveitar essa oportunidade ou não, ou simplesmente passa a ser como se diz, um item, né? Que eu considero como oportunidade ou ameaça, ou simplesmente um fator que tem no mercado, que não me afeta em nada. Então, isso para a gente traçar um cenário. Por quê? Porque depois a gente tem que voltar lá para o nosso planejamento estratégico e formular as estratégias. Porque se eu tenho uma visão, se eu tenho hoje, tenho o futuro, o amanhã, eu tenho que pensar no amanhã também. Então, tenho que traçar meus objetivos estratégicos. Lembro que a visão é bem ampla, todos fizeram visões bem amplas, né? Botaram lá a data, até tal ano. É muito importante a gente já botar a data quando a gente tem uma empresa que precisa crescer bastante, que ela ainda está pequena, para ela ser um pouco, que até a própria visão seja um pouco mais, como se diz,
mais real, né? Tá lá, é até lá, né? Mas é nos objetivos estratégicos que o quê? Que ela vai começar a tomar corpo. Ó, objetivos são resultados que a empresa deve alcançar em um prazo determinado para concretizar a sua visão, sendo competitiva no ambiente atual e no futuro. Então, conforme Vasconcelos, o objetivo é aonde eu quero chegar em quanto tempo, né? E claro que se aonde eu quero chegar em quanto tempo, de forma competitiva. Rebouças, o objetivo é o alvo ou ponto quantificado com prazo de realização e responsável estabelecidos que se pretende alcançar através do esforço extra. Ponto quantificado é qual é o meu resultado de forma quantitativa, de forma quantificável, de forma que eu tenha um número, eu tenho como medir, né? Num tempo determinado, com um responsável determinado, né? E que ainda ele seja um esforço extra. Não se tem visão e se abre a visão e objetivos com esforços que uma rotina pode nos resolver, né? Em 6 meses eu chego lá. Isso não requer um esforço extra, né? Claro que a gente tem que chegar lá, mas o chegar lá também requer um esforço, né? E aí, a gente um esquema, a gente pode dizer o seguinte, ó, da missão, a missão sempre, tu parte da premissa da missão, daí vai para a visão, objetivos estratégicos. Por quê? Os objetivos estratégicos, eles é o desmembramento da visão. E por que a gente sempre tem que ter a missão como base? Por quê? Porque qual é a razão de existir que você tem? Isso faz com que a gente não fuja que tem que ser, vocês vão ter sempre, deixar o cliente sempre na moda, né? Tem que estar sempre atualizado na moda e tal, essa é a missão. Em outras palavras, né? Então, o que quer dizer isso? Que nos teus objetivos estratégicos, você nunca pode fugir disso. Aí você faz, daí a visão, crescer, né, e ter 2, 3 filiais até 2025. Estou inventando, porque eu não me lembro mais lá da empresa de vocês. Bom, mas para crescer, um dos objetivos estratégicos é o seguinte, vamos começar a vender roupa, assim, mais popular, mais basicona, e assim, porque daí aumenta as vendas, aumenta o faturamento. Opa! Cadê a missão aqui? A missão estar na frente, na moda e com muita qualidade. Então, não dá para vender, né, roupas de nível CD, porque vai contra a minha missão. Por isso, a missão sempre puxa os objetivos para a razão de existir da organização. Vejam lá na empresa de viagens, né, que vocês colocaram lá, que o transporte é um diferencial, onde vai ser oferecido isso, aquilo, conforto, não sei o quê, e aí mas vocês querem crescer também. E daqui a pouco vocês começam a pensar que usando um ônibus mais simples, ele dá mais retorno porque tem menos despesa. Ou vocês oferecem um ônibus de 2 pisos e coisa e tal, mas, como a gente não encheu o ônibus, a gente vai pegar o outro ônibus, que é mais econômico, para não baixar a margem de lucro. Opa! E a missão de vocês, como é que tá?
onde diz que o atendimento ao cliente, onde ele vai ter uma experiência, né, que ele nunca mais vai esquecer de uma viagem. Então, por isso que a gente sempre tem que estar ligado à missão, para ver se a gente não escapa, não foge disso. E depois de traçados os objetivos estratégicos, que também eles são quantitativos e com prazo, porém, desses é que parte para os objetivos táticos, que são os dos departamentos, né? Aí sim, aí o departamento de vendas, de industrial, financeiro, enfim, tantos departamentos a organização tem. E dos táticos, aí você ainda vai abrir para os operacionais, né? E aí, então, os vários setores que vocês têm dentro daquele departamento. Por exemplo, se a produção tem lá, ou alguns têm departamento de produção, departamento de manutenção, departamento de qualidade, enfim. Em outras empresas, tem assim, departamento industrial, e aí o industrial que abre em produção, abre em desenvolvimento de produto, abre ou materiais, manutenção, enfim. Cada organização tem um jeito de trabalhar, né? Mas, enfim, aí cada setor desses é que vai desenvolvendo as suas estratégias. Aqui eu coloquei um exemplo. Missão: oferecer soluções em praticidade e conforto em imóveis planejados. Visão: ser reconhecida como uma das 5 maiores empresas de imóveis planejados do norte do Rio Grande do Sul. Então, aqui ela quer ser reconhecida entre as 5 maiores empresas. Ela não deu prazo, ela não deu em maiores em quê? Se é em faturamento, se é maior como empresa mesmo, né? Estrutura, produção. Bom, mas aí tu faz a leitura nos objetivos estratégicos. Aumentar o faturamento em 40% até 2028. Aumentar 15% a participação do mercado até 2035, reduzir para 0,2% de reclamações dos clientes até 2024. Vejam que aumentando 15% da participação do mercado até 2035, quer dizer, de todo o mercado do norte do estado, né, essa empresa quer aumentar já, a participação que ele quer aumentar mais 15%. Então, ele tem que também saber qual é o mercado que ele está hoje. Bom, por exemplo, no mercado todo, hoje eu tenho uma participação de 3%, e eu quero aumentar 15%. Então, eu vou ficar com 18%. Ou 15% sobre os 3%. Daí vai da interpretação de cada um. Da empresa, no caso. Aumentar o faturamento em 40% até 2028, então o cara tem ali 7 anos para aumentar 40% o seu faturamento. E aqui reduzir em 0,2%, reduzir para 0,2% de reclamações até 2024. Por que isso aqui é menor? Porque, olha, uma maneira de você aumentar é quando você é reconhecido pela comunidade, eu digo, pelos clientes, que você não produz, que você produz produtos da qual satisfaz o cliente. As reclamações é uma, que é uma medida de se ver se você está ou não está atendendo o cliente, né? Então, começa por aí. Esse tem que ser bem trabalhado para que possa se fazer as outras coisas. Como é que eu vou aumentar o faturamento, né, se eu não tenho boa fama no meu produto? Como é que eu vou aumentar a minha participação no mercado, né, se eu não sou reconhecido no mercado como um fornecedor de excelência, né? Então, seriam esses 3 grandes objetivos estratégicos da empresa.
E aí, cada departamento tem que apresentar os seus objetivos táticos para contemplar esses 3 aqui. Como é que o departamento de produção vai ajudar a aumentar o faturamento em 40%? Como é que ele vai ajudar a aumentar a participação do mercado, a participação do mercado? Como é que ele vai ajudar na redução de reclamações dos clientes? E assim sucessivamente, vendas, recursos humanos e financeiro. Ah, mas o que tem a ver com recursos humanos? Tem tudo a ver. Começa com, por exemplo, redução de reclamações, né? Bom, para não reclamar, o produto tem que ser bem feito. Para ser bem feito, eu tenho que ter a equipe treinada, né? Eu tenho que ter uma equipe que esteja comprometida. Para minha equipe estar comprometida, ela precisa também estar satisfeita. Aqui, aumentar 15% a participação do mercado. Eu provavelmente vou ter que aumentar o meu corpo de funcionários de vendas. E aí, treinamento para esses funcionários novos. Se eu vou aumentar a minha participação no mercado, eu vou ter que aumentar a minha empresa, meu parque fabril. Por isso, eu preciso de mais gente treinada. Aumentar o faturamento em 40%. Aqui, aumentar o faturamento é vender mais, mas vender bem e produzir bem. Produzir bem é ter produtividade. Para ter produtividade, eu tenho que... Então, assim, vai puxando todos esses aqui. Aí, aqui, ó. Definição dos objetivos. A missão... Aí, eu já tenho os meus objetivos, que é definido pela diretoria. A diretoria sozinha? Não, gente. Sempre em grupo, sempre. Então, com quem a diretoria... Quem que a diretoria precisa convencer de que essas ideias são as melhores ideias, né, os melhores objetivos, e são passíveis de serem realizados? São os gerentes ou diretores, né, abaixo da diretoria geral, diretor executivo, os outros diretores ou os outros gerentes. Então, esses objetivos estratégicos, ele foi desenvolvido pelo diretor mais o proprietário e com a gerência. Por que com a gerência? Porque eu tenho que comprometer essa gerência. É eles que vão fazer acontecer. O que me adianta eu criar objetivos que eles não acreditam que vai funcionar? Porque eles conhecem o métier do financeiro, conhecem o métier da indústria, de vendas, de RH. Como é que eles não vão participar disso aqui? Eles têm que participar. Por isso que eu digo, planejamento estratégico não se faz sozinho. Sempre se faz com as pessoas envolvidas. Claro que o diretor, ele vai ser o mais audacioso, muitas vezes, né? Porque ele tem que cumprir com a missão, com a visão. Ó, qual que é a visão? Ser reconhecida como uma das 5 maiores empresas de imóveis. Bom, se a visão é essa, como é que eu vou chegar lá? Né? Imagina se esse diretor aqui é um diretor contratado, ele tem uma missão para cumprir, ele tem que fazer acontecer aquela visão. Tá, eles criaram a gerência, junto com a diretoria, desenvolveram os objetivos estratégicos. Agora, a gerência vai criar seus objetivos táticos com quem? Com seus funcionários, supervisores, com seus líderes, da mesma maneira, né, com a qual ele ajudou a diretoria, os supervisores vão ajudar a gerência, né, a desenvolver os objetivos táticos. Por exemplo, o financeiro aqui, claro que aqui eu só botei algumas ideias, né, porque para cada objetivo estratégico, você tem vários táticos, e desses vários táticos vão surgir mais vários operacionais. Então, um exemplo, que nem o financeiro. Como é que o financeiro pode ajudar
a aumentar o faturamento, né? Por exemplo, redução de devedores. O financeiro aqui não está vendendo mais, o financeiro aqui não está produzindo mais, mas o financeiro está cobrando de quem deve e criando mecanismos para dar realmente crédito para os bons pagadores. Aí você reduz os devedores. Essa é a área do financeiro, então, ele que tem que trabalhar com isso aqui. Como também, por exemplo, se tem que abrir para eu participar 15% do mercado até 2035, nós vamos ter que dobrar o nosso parque fabril. Bom, para dobrar o nosso parque fabril, né, o industrial, por exemplo, ou administrativo, já calculo mais ou menos, ou pego uma consultoria, né, para projetar esse parque fabril. Diz assim, olha, nós vamos precisar de 2 milhões de reais. O financeiro, ele vai fazer um plano de ação de como captar esses 2 mil reais da melhor maneira, porque se a empresa usar todo esse dinheiro, vamos supor que ele tenha em caixa, tenha investimentos, o que vai acontecer? Ele vai se descapitalizar, ele não pode, então ele vai buscar recursos externos. Quem é o governo está com alguma, lembra lá do ambiente externo, lá em políticas ilegais, vai que tem alguma política de incentivo, é o financeiro que vai buscar, então ele faz um plano de ação para isso. E assim sucessivamente, olha aqui o industrial, aumentar a produtividade em 20% até 2023. Opa, o que é produtividade? Não é a mesma coisa que produção, né? É produzir melhor, né? No mesmo tempo, com a mesma mão de obra. Produzir mais. Isso é produtividade, sem gerar com isso mais defeitos, né? Vendas, introduzir um novo produto por ano. Por quê? Porque ele quer aumentar a participação no mercado. E se ele tem só alguns produtos, mesmo sendo móveis planejados, mas alternativas, móveis que sejam, sei lá, com outras alternativas, né, aí ele coloca lá um produto novo por ano. Setor de desenvolvimento de produto te mexe. Aumentar as vendas em 5% por ano até 2030. Também. É outro plano de ação. Como é que ele vai aumentar? Bom, eu vou colocar mais gente, vou começar a criar outros mecanismos de divulgação. Aí ele vai pensar. Recursos humanos, aqui, aumentar em 20% horas homem de treinamento até 2022, fazer um convênio com assistência médica para 2022. Quer dizer, eu estou aumentando as horas homem de treinamento, por quê? Porque todos precisam, se eu quero reduzir reclamações, se eu quero aumentar o meu faturamento, tudo passa também por treinamento, se está faltando, né? Convênio é uma maneira de reter talentos dentro da organização. Então, não adianta eu treinar e o funcionário ir embora. Então, eu tenho que segurar ele. Como é que eu posso segurar ele? Se eu não posso aumentar mais o salário? Oferecendo mais benefícios. E aqui, no nível de supervisão, aqui, ó, enviar... Como é que a parte da supervisão, né, os planos operacionais, enviar cobrança em 5 dias depois do prazo de vencimento da fatura, é uma maneira de não deixar o cara rolar dívida, é começar já a cutucar, então, se não tem condições, renegocia, quer dizer, é se movimentar. Aqui o industrial, reduzir a 7% máquina parada. Quer dizer, se tu quer produtividade, você produzir no mesmo período, né, com as mesmas pessoas, mais. E, às vezes, você tem o limitante da máquina, ou
por máquina parada, por falta de manutenção, ou por uma programação equivocada, né? Então, é melhorar a programação de produção, reduzir o refúgio em 3%, também fazer bem feito da primeira vez, diminuir o desperdício ao máximo. Aí está ali a melhoria contínua, né? Por isso que muitos de vocês estão fazendo lá a gestão da qualidade, isso vem bem de encontro ou quem já fez comigo a gestão da qualidade, né? Reduzir refugos, tu pode reduzir refugos fazendo melhorias no processo, reduzir horas máquina parada da mesma maneira. Vendas, responder ao cliente em 2 dias, em 2 horas, quer dizer, eu tenho que aumentar minhas vendas, né, e aí, claro que isso depois de um estudo, né, feito, responder ao cliente em 2 horas, isso é um plano de ação, gente, mas só para responder ao cliente, opa, mas só um pouquinho, não é responder de dizer, oi cliente, tudo bom, eu te vi, não, é resolver, é já fazer um orçamento, realmente, por quê? Para segurar o cliente, para cativar o cliente, para buscar vendas. Visitar um novo cliente a cada 4 dias. Aí a tua equipe de vendas, né, tá circulando, se tu quer aumentar a tua participação no mercado, tu tem que aumentar tanto a quantidade de clientes como a tua expansão regional. Mais cidades, literalmente mais cidades. E aqui em RH, aumentar o treinamento do corpo técnico em 10%, aumentar o treinamento do corpo operacional em 10%, fazer o convênio de assistência médica com a empresa de Carazinho. Claro que isso aqui são suposições, né, gente, mas o que eu trago? O exemplo de como uma visão lá, eu quero estar entre as 5 maiores empresas, né? Então, dessas 5 maiores empresas, uma visão, eu crio meus objetivos, que é crescer, porque eu tenho que ser maior, né? E o que cabe a cada um. Então, além nos objetivos estratégicos, né, além de ser vital para a empresa, a definição dos objetivos traz alguns benefícios, como direcionamento de esforços para onde vale a pena, melhor estabelecimentos de prioridades, motivação para uma maior participação, maior conhecimento da empresa, incluindo os seus recursos. Assim, gente, se vocês forem ver direcionamento dos esforços, vejam aqui nem a área industrial, você começa a dar direcionamento para ela, né? Vendas, aqui, aumentar as vendas em 5%, uma das maneiras é responder ao cliente em 2 horas, visitar um novo cliente a cada 4 dias, realmente, assim, se o corpo de vendas tem isso como plano, um dos planos, né, ele sabe onde é que ele está indo. Professor, mas responder a cada 2 horas, gente, tem organizações que perdem cliente porque não respondem o e-mail, porque dizem que vão responder e não vão responder, e você está perdendo cliente aí. Então, não é uma coisa assim tão como se diz assim, tão direta, não. Ela tem um trabalho, ou é aquele vendedor, bom, mas aquele daí na reunião de fazer um plano de ação para isso. Mas é os vendedores que não respondem, não, é a secretária que não repassa o e-mail em tempo hábil, não, é que não sei o quê. Então, tudo isso vai ser discutido, tudo isso vai ser esmiuçado para realmente ser efetivo, né, para realmente fazer acontecer,
Você tem que ir lá nos pormenores, porque se aqueles pormenores eles não estão bem resolvidos, ele vai para um pormenor maior, e ali ele vai prejudicar, e esse maior aqui vai prejudicar aquele maior que é o nosso objetivo estratégico. Então, ele dá um direcionamento para esforços. Senão um vai dizer assim, não é isso, o negócio é a gente fazer mídia, cada um tem a sua caixinha, sua caixinha no sentido assim, cada um tem a sua responsabilidade, né? Agora, todo mundo se redireciona para a mídia, vamos divulgar, só que o cliente que está te procurando, você não tem processo nenhum. Como você deve atender, né? Você diz assim, ó, vamos divulgar, tá, e efetivamente, aonde que tu vai lá naquele cliente naquele cliente para visitar ele, né, joga um monte de coisa no ar, mas efetivamente o que tu tá fazendo para ir lá naquela loja, convencer aquela loja a usar teus produtos, ou nos clientes específicos, enfim. Motivação pela maior participação. No momento em que as pessoas participam das decisões, do que são esses objetivos, tanto estratégicos como táticos, e depois operacionais, eles estarão comprometidos. Isso é a maior motivação. Se não fizer as pessoas participarem, elas não têm o compromisso. Não fui eu que disse que isso aqui era legal, não fui eu que concordei com essa ideia. Então, eu vou fazer porque estão me mandando, mas não sei se eu acredito. Maior conhecimento da empresa, incluindo seus recursos. Conhecer a empresa, as pessoas precisam conhecer a empresa, por que ele está lá, o que é a função dele, resulta lá na frente, né? Então, quando tudo isso é construído em grupo, e claro, gente, sempre cada um dentro do seu nível. Não estou dizendo lá que o operador precisa saber de coisas extremamente estratégicas quanto a buscar financiamento de bilhões, porque querem montar uma fábrica não sei aonde, que é o pulo do gato da empresa. Não, isso ele não tem que saber realmente. Mas ele, dentro daquele contexto do nível dele, ele precisa saber. Bom, característica dos objetivos. Isso vocês já viram lá nas primeiras disciplinas da administração, né, onde a gente fala sobre planejamento, que os objetivos eles precisam ser desafiantes, porém viáveis. Ter um prazo definido, ser mensurável, ser coerente entre si. Então, ser desafiante não é em nenhum ano que eu faço aquilo ali. Ter prazo definido, sim, porque tu nunca vai saber até quando, assim, vamos fazer isso. Isso, eu bato muito nisso na minha vida prática, assim, tá? Até quando? Não, nós vamos fazer até quando? Porque se é indefinido, você nunca vai poder me cobrar que eu não fiz, porque tu não disse para quando, né? Ser mensuráveis, quer dizer, meus objetivos, eles devem ser medidos para ver se a gente vai atingir ou não, né? Vamos por assim, deixar um clima melhor, um clima organizacional, melhorar o clima organizacional da empresa. Beleza, melhorar o clima organizacional é melhorar o clima interno. Não tem problema. Enquanto, como você vai medir? Mas eu não tenho como medir o clima, se as pessoas estão felizes ou não estão felizes. Não, realmente. Agora, você tem outros indicadores que você pode utilizar que vão te dar uma ideia. Por exemplo, se a pessoa está satisfeita na organização como um todo, ela vai embora? Ela vai pedir para sair? Dificilmente. Então, a rotatividade é uma maneira de se medir.
Uma pessoa que está satisfeita no que a empresa dá as condições de trabalho, um salário digno, tem colegas parceiros e tal, ela vai ficar faltando toda hora? Não. Então, absenteísmo é uma maneira de medir, produtividade é uma maneira de medir, refúgio é uma maneira de medir, devolução de produto é uma maneira de medir. Então, tem sempre como medir. Vejam que eu falei em melhorar o clima organizacional. O clima, ele é tão abrangente que todos esses indicadores me mostram. Tá? Ser coerente entre si, isso é outra coisa. Principalmente quando você entra nos táticos. Nos táticos, onde são gerenciais, às vezes tem gerentes que querem uma coisa, mas que é o bem o contrário de outro gerente. Então, se você pegar uma ação de um, vai prejudicar a ação de outro. Um exemplo, vamos lá. Reduzir custos, tá? Reduzir custos. Ou melhorar o lucro. Melhorar o resultado, o lucro, tá? Então, é receita menos custos. Eu tenho meu lucro. E aí, por exemplo, o setor de RH vai dizer assim, bom, para reduzir custos, bom, a venda é X, eu não tenho como mexer no preço do produto. Então, se o meu produto custa R$1 e vender 100 produtos, eu tenho R$100, isso eu não tenho como mexer. Mas se eu tenho um custo de R$80, meu resultado, meu lucro é de 20, de uma maneira grosseira, certo? Então, o que eu tenho que mexer? Nos meus custos. Se eu mexer, então, vamos supor, mão de obra entra em custos? Entra. Então, o setor de RH chega e diz assim, vamos cancelar toda a hora extra, né, e reduzir, sugiro que reduza a mão de obra nesse setor, com isso a folha diminui em tanto, com isso vai reduzir custos, aumenta o meu lucro. E aí o setor de produção, com o setor de vendas, por exemplo, penso o seguinte, não, o setor de produção faz o seguinte, eu vou mexer em algumas máquinas que eu vou produzir mais, o mesmo número de pessoas fazendo as horas extras, mas eu vou produzir mais peças, e vendas, já conversei com vendas, e vendas vai vender, consegue vender, se em vez de produzir 100, a gente produzir 120. A única diferença de custos é que vai aumentar o meu volume de matéria-prima, mas não vai aumentar minha mão de obra, certo? E eu produzo 120, e aí vendas vende esse 120, então eu tenho 120 de entrada, 85, por exemplo, ou 90, porque aumentei a minha matéria-prima, né, consumi mais, então deu 90, 120 menos 90, um resultado de 30, eu aumentei o meu lucro. São duas coisas que eu posso fazer? Sim, eu posso reduzir a mão de obra, vai diminuir meus custos, vamos lá, que reduzem R$10, aí eu, em vez de ter um custo de 80, eu tenho um custo de 70, 100 menos 70, eu tenho um resultado de 30. Se eu aumentar minha produção e as minhas vendas em 120 e aumentar minha produtividade, eu tenho 90, resultado 30, R$30 também. R$30, 30 milhões, não sei. Só que são duas ações que são conflitantes, não são coerentes. Se eu quero produzir mais, que eu preciso desse número de pessoas, esse número de horas extras, e a RH quer demitir, duas ações incoerentes. As duas querem se voltar para o mesmo fim, que é aumentar a lucratividade, sim, porém,
só um dos dois dá para ser feito. Os dois ao mesmo tempo não dá. Isso é coerência ou a falta de. E isso acontece quando? Quando cada setor faz o seu plano e não discute depois. Daí apresenta lá, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí dá os conflitos. Por isso que não se faz sozinho. Bom, vocês vão ver que tem a etapa de apresentação, de conciliação dos planos, onde cada setor, departamento vai apresentar os seus planos e aonde eles vão aparar as arestas, ou definir quais, ou definir prioridades, enfim. Certo? Pessoal, dúvidas? Perguntas? Tá tranquilo? Eu não vejo vocês. Acho que tá tranquilo, então. Tranquilo, prof. Pode continuar. Então tá. Aqui, ó, existem 2 elementos importantes no estabelecimento dos objetivos. O elemento psicológico, que envolve valores, atitudes, motivações e desejos, e um conjunto de instrumentos administrativos compostos de recursos financeiros, humanos, tecnológicos, materiais, equipamentos que devem ser aplicados para alcançar os objetivos estabelecidos. Então, assim, é importante entender que, como eu falei antes, se as pessoas não estão envolvidas, tem um elemento psicológico, que é a motivação deles fazerem ou não fazerem, deles se envolverem ou não se envolverem. Por isso que tem que ser feito em grupo. Por isso que uma família se reúne, lá o pai e a mãe se reúnem e definem alguns objetivos para aquela família, né? Às vezes, mas é o pai que trabalha, a mãe não trabalha, a mãe fica em casa, a mãe trabalha tanto quanto, né? E ela tem uma outra visão que complementa a visão do pai. Por isso que ele é a primeira instituição, né? A instituição mais primária que se tem e que funciona, ou às vezes não funciona, porque quando um quer e o outro não quer, a coisa não sai legal. Pode até sair, mas não sai legal. Por quê? Porque teve um que não estava motivado para aquilo. Aquele um vai sempre puxar para baixo, puxar para o negativismo, puxar por insatisfação, porque não estão os dois convencidos daquilo, né? Mas também, por outro lado, nós temos, todos estão de acordo, né? É óbvio, né, gente, que numa organização, enfim, todas as organizações, inclusive da casa, né, nem tudo são flores, nem tudo eu concordo, mas às vezes se cede aqui, se ganha ali, né? E numa organização não é muito diferente. Mas assim, não gostei muito, tá, mas por outro lado, isso aqui é muito legal, faz parte do contexto, então a gente vai ter que abraçar. O outro é que você tem que ter esse composto aqui, você tem que ter os recursos. Por isso que o plano de ação é muito importante, porque no plano de ação, você vai dizer o que vai ser feito, explica por que você vai, justifica o porquê que vai ser feito. Que se tu não conseguir justificar, é porque ele não é importante. Quem vai fazer e quanto vai custar? Se você tem equipamento para isso, não tem... depois a gente compra. Não, depois a gente compra, quanto vai custar? Muitos planos ficam nas gavetas, por quê? Porque os caras sonham, viajam. Claro, a visão é um sonho, mas uma hora você tem que concretizar esse sonho. E é nessa hora que tu põe o pé no chão. Bom, nós temos como conseguir, nós temos como comprar, nós temos como alugar, né? É viável, não é viável, tem que calcular, assim, vale mais a pena comprar, vale mais a pena alugar, ou não fazer, pelo custo que é. Tudo no plano de ação ele tem que aparecer.
porque senão passa a ser uma ilusão que depois vai ter que se voltar para trás, né? Vai ter que se dar um passo atrás. Exemplos de objetivos: crescer até 2025 10% no faturamento, lançar anualmente um produto novo, aumentar a produtividade, conquistar o mercado regional, ser certificado do selo da qualidade ISO 9000, ser certificado pela ISO 15000, 14.000 e abrir filiais, dos mais diversos, depende do ramo, né? Depende do ramo. E aí, eu tenho, porque o objetivo estratégico, né, é aquele que eu quero crescer o faturamento. No objetivo estratégico, cada setor vai depois dizer como vai contribuir para aumentar esses 10% no faturamento. Ele vai dizer. Mas eu, como diretor, tá? Eu sou a diretora da empresa e nós temos esses 5 objetivos aqui. O que eu vou fazer? Aí vai lá, no setor industrial vai dizer uma coisa, o comercial outra, e eles também têm seus indicadores, mas quais são os meus indicadores? Bom, 25, a gente está fazendo esse plano em 21, são em 4 anos. Eu tenho 4 anos para crescer 10% do faturamento. Bah, professora, 10% é pouco. Depende da tua organização, depende do teu produto, depende das suas condições de crescimento. Por quê? Por exemplo, quando você está no topo, já está no topo, tu é uma das maiores empresas do teu ramo, da região, do estado, para você crescer 10%, é difícil, porque você já está no topo. Agora, se você está começando, por exemplo, ali, a maioria das empresas que vocês colocaram ali, aumentar 10% do faturamento até 2025, isso aí é barbadinha, tem uns que vão conseguir em 6 meses. Aí tu tem que botar mais, porque vai depender da inflação já tem um aumento. Mas daí já aumenta, porque não é lucro, né, é faturamento, né, aqui não, eu não estou dizendo resultado, eu estou dizendo o faturamento, né, é bem isso. Então, vai depender de cada um, de cada empresa. Por exemplo, um médico que começa a fazer o seu atendimento, tá? Se formou em medicina, fez a residência, agora ele pode abrir um consultório. Às vezes, aumentar 10% ao ano, se ele está atendendo numa área onde tem muita concorrência, ele primeiro tem que fixar o nome dele, né? Para depois querer, ele tem que fazer parcerias com hospitais, com outras clínicas, para que as pessoas conheçam o trabalho dele, para que ele mostre que ele é um bom médico, para que realmente o consultório dele aumente, né? Agropecuária, aumentar 10%, é rapidinho aumentar o seu faturamento em 10%. Sei lá, de repente, um novo produto que ele vá ofertar, em que o valor seja alto, mas que seja muito procurado, ele aumentou os 10% no faturamento em 2 meses. Então, claro que vai depender de cada instituição, de cada negócio, né? Da mesma maneira, lançar anualmente um produto novo. Então, assim, bom, se é uma loja, aí é piada, né? Porque daí é só eu pegar um produto novo. Agora, se você desenvolve um produto novo, aí é diferente. Às vezes 1 ano ainda é pouco, porque exige muita pesquisa. Vou lançar um grão de soja transgênico diferente, com isso, com mais aquilo. Nossa, isso leva quanto tempo de pesquisa? Né? Então, tudo vai depender de que ramo a gente está falando. Aumentar a produtividade em 25% até 2025. Daí, 4
dá 5, 6% ao ano. Então, também, parece que é pouco. Depende se você já tem um processo extremamente azeitado, né, para você tentar resolver mais algum problema, tentar tirar mais, te exige bastante estudo. Da mesma maneira, os 8,5% no mercado, ser certificado pelo selo em 2 anos, 3 anos, depende também. Uma empresa dizer que vai conseguir certificação em 6 meses, ou ela já está toda ela arrumada, ou ela pode levar 3 anos, pode levar sim. Por quê? Porque primeiro que tu não vai investir muito dinheiro em pouco tempo, porque exige muito dinheiro, exige muito treinamento, exige muita documentação. Para isso, provavelmente, se você já trabalha com o sistema tem que ser adaptado, enfim, né? Mas todos esses podem ser medidos, controlados. Então, como que a gente escolhe os indicadores, né? Então, os indicadores têm o objetivo de analisar se as metas estão sendo alcançadas conforme o objetivo. Então, eu preciso ter certeza que eu vou chegar em 10% do faturamento em 2025. E aí, eu vou esperar passar 4 anos para chegar. E aí, meus gerentes, conseguimos? É claro que não, eu tenho que acompanhar mês a mês, né? Semana a semana. Como definir e implantar os indicadores corretos? São muitos indicadores que podem ser usados. Tanto é que eu dei só ali de clima organizacional uns 4, né? De acordo com o plano estabelecido. Então, para ficar mais claro, imagine que o planejamento estratégico tem por objetivo otimizar a participação da empresa no mercado. Então, nesse caso, são úteis indicadores de market share. Market share é a tua participação do mercado. Então, tu pode usar como indicador direto, o market share, ou produtividade e crescimento mensal. Eu estou crescendo mensalmente, eu só posso estar crescendo se eu estou participando do mercado, isso é uma lógica, né? Assim será possível ter uma visão sistêmica do todo. Por outro lado, se o planejamento estratégico tiver como objetivo reduzir custos e otimizar a lucratividade da organização, serão úteis indicadores como percentual de lucratividade, ticket médio, efetividade das vendas, quer dizer, de tantas negociações, quanto que realmente se efetivou a venda, né? Então, alguns exemplos aqui, ó. Taxa de conversão das vendas. Então, vendas ou contratos fechados dividido por total de clientes atendidos no mesmo período, vezes 100 para dar em percentual. Né? Então, eu fechei 10 contratos de um atendimento de 20 clientes. Então, eu tive uma taxa de conversão de 50%. 50% daquilo que eu atendi, eu converti em vendas. Participação no mercado. Faturamento da empresa dividido por faturamento total do segmento. Bom, aí eu preciso também saber quais são as fontes que eu vou pegar para saber quanto que foi vendido no segmento, né? Então, vamos lá, voltar lá para o segmento de imóveis planejados. Então, eu tenho que ir nas associações, na SIC, no sindicato já é mais difícil eles terem isso, mas em associações especializadas no ramo de imóveis, para saber qual foi o faturamento total. Por isso que a empresa, quando ela é muito fechada, ela só vem a prejudicar todo mundo. Por quê? Porque quem é que diz para essas comunidades, né, quem é que passa essas informações? São as empresas. Não sei se vocês sabem, mas assim, ó, vamos supor,
A SIC, por exemplo, ela vai lá ligar lá para a empresa X e vai dizer assim, tá, qual foi a tua venda, o teu percentual de venda, quanto que tem, uma média ou o volume total, né, com certeza, com segurança de sigilo e coisa e tal. As empresas têm que informar, porque depois ela vai ter o feedback do setor. E aí ela pode saber como é que ela está dentro, inserida nesse setor. Agora, se é uma empresa fechada, que não vai passar números nenhum, ela também não vai ter acesso a esses números. Esses números são fechados tem umas que já publicam até em revistas, né? Em revistas bem especializadas, elas já dão um cenário, né? Mas normalmente não é mensal, elas são trimestrais, semestrais, né? Então, se você quer um controle mais efetivo, tem que participar de outras organizações, mas é assim que a gente vê como é que está a minha participação, quer dizer, da minha empresa dentro daquele mercado. Nível de produtividade, é produto ou serviço gerado dividido pelos recursos utilizados. Turnover de funcionários. Funcionários que saíram da empresa, o total de funcionários no mesmo período. Quer dizer, saíram 5 funcionários de 50. Aí, no outro mês, saíram 5 funcionários, só que eu não tinha mais 50, porque saíram 5. Então, 45. Então, meu turnover está aumentando, porque eu não repus esses funcionários, né, e continuam saindo. Qualidade, daí o percentual de satisfação da equipe, satisfação do cliente, certificação da ISO, se você recebeu um prêmio da qualidade, também é uma comprovação de que você está trabalhando com qualidade. E aí você faz uma planilha de controle desses objetivos estratégicos. Porque assim é que a direção vai controlar os seus indicadores. Por exemplo, crescimento do faturamento. Qual é o indicador de desempenho? Faturamento. Qual é a leitura que ele vai fazer? Ele vai fazer em reais, no caso aqui, né? No caso aqui, em valores, em dinheiro, ou reais, ou dólar, enfim. Ele tem que se comparar com alguma coisa. Então, ele tem que se comparar, por exemplo, com o ano atual, que seja 2018. 100 milhões em 2018. No primeiro ano, um faturamento de 10%. No primeiro ano, esses 10% até o quarto ano. É diferente de 10% ao ano. Se eu disser assim, crescimento do faturamento de 10% ao ano, então sempre vai ser 10% sobre o total do ano anterior. Né? Então, um exemplo, 100 milhões em 2018. Eu dividi aqui esses 10% em 4 anos, tá? Então, no quarto ano, ele tem que ter 110 milhões de faturamento. Então, no primeiro ano, 103, 106, 108, 110. Se for faturamento de 10% ao ano, então, eu parto de 100, no primeiro ano tem que ter 110, no segundo ano é 10% de 110. Então, é 121, porque é 10% de 110. Depois é 10% de 121. Depois é 10% e assim sucessivamente. Lançamento de produto novo, né? Então, eu estou falando de inovação. Mas como é que eu vou controlar só se lançou produto ou não? Uma maneira de eu garantir que o meu setor de desenvolvimento de produto tem condições de
desenvolver produtos é se ele tem verba para desenvolver produtos. Quem trabalha na Star ou na JAS sabe o quanto o desenvolvimento de produto custa. Custa em mão de obra, custa em protótipos, custa em pesquisa, e essas pesquisas não é só folhear, é comprar máquinas e máquinas para fazer testes e testes, né? E aí, para isso, precisa de recurso. Como é que uma organização faz? Ela designa um percentual sobre o faturamento. Então, uma maneira de tu garantir que haja desenvolvimento de produto é você disponibilizando verba para aquele desenvolvimento de produto. Então, qual é o indicador do lançamento de produtos? Pode ser, né, o percentual do faturamento aplicado em pesquisa e desenvolvimento. Eu parto de 1%, 1,1, 1,15, 1,15, 1,3, quer dizer, sempre foi designado valores para o desenvolvimento de produto. Por isso, gente, que é importante, por exemplo, a minha missão e a minha visão, quer dizer, eu quero ser melhor. No entanto, na hora de apertar, uma das coisas, tira do desenvolvimento de produto. Opa, tu tirou a verba do desenvolvimento de produto e quer inovação? Não tem. Então, por isso que está tudo amarradinho. E tem que estar sempre lembrando, opa, então, se é por isso, vamos mudar lá a nossa visão. Produtividade, volume de produção ou custos. Vamos lá, atualmente, 700 mil peças ano eu produzo. E aí, eu quero aumentar minha produtividade em X lá, né? 750, 800, 850, 875 peças ano. Então, isso aqui, assim que o diretor vai acompanhar. E aqui é óbvio que 700 mil, aumentar 50 mil peças, como é que a produção vai fazer isso? A produção, aqui eu estou controlando por ano, né? Como é que a produção vai garantir e monitorar isso? Ele vai pegar essas 50 mil peças e ela pode dividir lá por 10 meses, deixa os 2 primeiros meses para ir fazendo a melhoria no processo, e aí começa. Eu tenho que, 50 mil dividido por 10 meses, eu vou ter aqui 500, né? 500 peças, 5 mil peças. 5 mil peças mês eu tenho que aumentar. Então, 705 em março, 710 em abril, 715 em maio. Não, eu tirei, eu acho que fecha, né? Maio, junho, 715, 720, julho, 725, agosto, 730, setembro, 735, outubro, 740, novembro, 745, dezembro, fecha 750 mil peças que a produção está produzindo. Então, ele vai monitorar por mês. Já o plano de ação operacional, que ele tem que produzir 5 mil peças no mês, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 5 mil peças e vai dividir por 20, por exemplo, que são 20 dias, quanto a mais por dia ele tem que produzir? Isso é desmembrar os planos, né? Isso é desmembrar os objetivos para o operacional, tá? Então, lá, 5 mil dividido por 20 dias. Eu tenho aqui 250 peças por dia a mais. Viram? Como é que é? Você vai do macro para o micro. No final, tu vê que 250 peças por dia não é tanto quanto 50 mil peças, meu Deus do céu. Né? Se fosse, e daí você pega essas 250 e divide se a empresa ainda trabalha por 3 turnos. São 83 peças a mais por turno.
né? Cada turno tem que fazer 83 peças, mas, professor, isso aí é barbadinha, depende da peça, né? Depende do que tem que fazer a peça, mas enfim. Aqui do mercado, a mesma coisa, ó. Faturamento, participação do mercado em 8,5%. Hoje, ela está em 6%. Então, ela tem que aumentar 2,5% no mercado em 4 anos. E aí, o que você vai dividir como isso aqui? Aqui é só sugestões, né? 6,5 no primeiro ano, 7,5 no segundo ano, 8 no terceiro ano e 8,5 no quarto ano. E a qualidade reconhecida internacionalmente. Então, qual é o teu indicador? A certificação da ISO. Atualmente, não tem. Então, o que tu vai fazer? Bom, no primeiro ano, vou implantar os procedimentos internos. No segundo ano, eu vou trabalhar em treinamento e tal, e quero ser aprovado na auditoria interna. Se eu lá, no final do segundo ano, auditoria interna, me der 100%, no terceiro ano eu certifico a minha empresa. Então, vejam que eu tenho um controle desses resultados. Aqui, eu não tenho um percentual nem nada, mas eu tenho uma comprovação, tá, do que eu quero chegar. Bom, eu criando os objetivos, eu vou para as estratégias empresariais. Eu tenho aqui meus objetivos, eu criei os meus objetivos, aqui, exemplos de objetivos. Criei no mínimo um indicador para cada um dos meus objetivos. E aí, será que isso basta? Não. Agora, quais são as estratégias que eu vou utilizar para atingir esses objetivos? Para conquistar, por exemplo, 8,5% do mercado. Que estratégia eu vou utilizar? Aí, como é importante a análise do meu ambiente interno e externo. Então, o que são estratégias empresariais, né? Para ter sucesso na implantação dos objetivos, é importante que sejam escolhidas boas estratégias, né? Para que o estrategista possa deslocar, realocar, ajustar, reconciliar, de modo sistemático, os recursos da empresa, né? Aproveitando as oportunidades do ambiente e neutralizando as ameaças. Ou seja, é a arte de utilizar adequadamente os recursos físicos, tecnológicos, financeiros, humanos, né, tendo em vista a minimização dos problemas internos e a maximização das oportunidades que estão no ambiente empresarial. Quer dizer, eu me conheço, eu sei como é que é as minhas fraquezas e os meus pontos fortes, né, e conheço as oportunidades que o mercado tá me oferecendo e como é que estratégias que eu vou utilizar para utilizar isso, para aproveitar isso. E aí o administrador deve, né, escolher o que é mais adequado. Já existe estabelecido, né, algumas estratégias de acordo com as condições da empresa e do mercado. Então, nós podemos ter aqui, ó, as estratégias podem ser estabelecidas de acordo com a situação da empresa, estar voltada para sobrevivência, manutenção, crescimento ou desenvolvimento. Ó, eu tenho o meu diagnóstico interno, tenho o meu diagnóstico externo. E aí eu vou cruzar. Se eu tenho pontos fracos e muitas ameaças, tem muitos pontos, predominância em pontos fracos e predominância nas ameaças. Então, eu tenho que agir com estratégias de sobrevivência. Por exemplo, na minha visão, eu quero ser lá uma das 5 maiores empresas, né?
mas eu tenho um produto de péssima qualidade, minhas máquinas são obsoletas, né? E agora tenho concorrências muito fortes, com um preço muito mais atrativos, com produtos de melhor qualidade. Eu vou crescer agora? Não vou, não posso fazer estratégias para querer ampliar. Eu tenho que resolver primeiro internamente. Eu tenho que ficar mais forte, quer dizer, eu tenho que ter máquinas melhores, eu tenho que ter uma equipe de desenvolvimento de produto mais qualificado, produção mais qualificada, né? Para depois eu querer competir, né? Com esses meus concorrentes que são muito melhores do que eu. Mas eu estou fazendo o meu plano. E se eu não fizer nada, gente, os meus concorrentes vão me derrubar, eu vou morrer. Então, eu tenho que fazer alguma estratégia de sobrevivência. O que é essa estratégia de sobrevivência? Está na hora de eu crescer ou está na hora de eu me voltar, reduzir custos? Não tem como reduzir custos, porque eu já uso uma matéria-prima danada. Eu tenho uma mão de obra não treinada. Eu tenho equipamentos obsoletos. Como é que eu vou querer reduzir custos? Não sei se eu consigo. De repente, eu me volto para outro mercado. Aí sim. Desinvestimentos quer dizer o quê? Que às vezes não vale a pena ficar investindo dinheiro bom em lugar ruim, né? Se eu não tenho, por exemplo, se eu não tenho o que melhorar e continuo colocando dinheiro para dar o fluxo de caixa de uma coisa que não vai melhorar, se não for toda ela reestruturada, isso é colocar dinheiro bom, né, porque eu estou tirando do meu bolso, eu estou tirando do meu banco, investindo ali, e não é nem para trocar de máquina, é para pagar matéria-prima ruim, para fazer um produto ruim. Então, que pode ter devolução. Então, não vale, é desinvestimento, não investir mais. Liquidação do negócio, quem sabe é fechar o negócio mesmo, vender, liquidar. Senão, tu vai gastando dinheiro, é que nem quando a gente tem, acho que todos vocês já tiveram um conhecido que comprou um carro bem velho, né? Ou então um amigo assim que diz, não, mas comprei esse carro baratinho e vou dar uma reformada nele e ele vai durar um monte. Não, deixa comigo. Aí ele arruma isso, estoura ali. Daí arruma aquilo, estoura ali. Aí arruma aquele outro, estoura ali, até que funde o motor. Aí só o motor é o preço do carro. Isso é, às vezes, investir, né, em coisa que você trocou o motor. Não, mas se eu trocar o motor, ele vai ficar bala. Daí tu já viu que toda a estrutura já está comprometida. Tem que fazer lataria geral, porque está tudo enferrujando. Para que tu vai investir tanto dinheiro nisso? Então, investe em outro. Vende por uma bagatela, mas pelo menos não está mais te consumindo dinheiro, né? E aí, invista numa coisa que realmente você possa tirar proveito, porque carro parado não serve para nada, né? Isso é um exemplo, assim, bastante simples, mas que vale, vale comentar aqui. Acho que tem alguém, acho que pedindo para entrar só um pouquinho. Aí, você tem muitos pontos fortes, mas tem muitas ameaças. Então, você tem que usar uma estratégia de manutenção, que é o quê? Estabilidade, achar um nicho de mercado, fazer uma especialização, não você fazer um curso de especialização, você fazer uma especialização na sua empresa, fazer um produto
mais especializado para um ramo, alguma coisa nesse sentido, né? Porque você tem pontos fortes, mas o teu meio te ameaça demais. Então, não adianta, não é hora de tu soltar as asas e querer fazer o mundo, porque as ameaças vão te derrubar. Você não tem controle sobre as ameaças. Você só tem como se proteger. Então, você ter estabilidade num momento onde tu tens muitas ameaças, já é uma grande coisa. Né? Então, ou procura um nicho assim, não, aqui eu tenho como trabalhar. Depois, quando melhorar a coisa, aí eu me expando mais. Quando você tem pontos fracos, mas tem oportunidades, são estratégias de crescimento. Inovação, quer dizer, é tentar, né, resolver esses teus pontos fracos. Tu tem pontos fracos, mas tu tem oportunidades, então transforma isso, minimiza isso, né, porque você pode crescer. Aqui, John Venturi, unir-se em outros tipos de associação, se unir com outra empresa que está bem, que tem pontos fortes em termos de desenvolvimento de produto, por exemplo, que tem pontos fortes porque tem uma carteira de clientes muito grande, e o teu problema é porque o teu nome não é conhecido, tu tem produto, tu tem um preço bom, mas você não está conseguindo se inserir no mercado, né, de forma mais agressiva. Se une, vocês acham que essas empresas se unem só porque elas acham bonito? Não, é porque antes crescer dividindo do que ter tudo e nada, né? Tu não quer dividir o nada, ou tu quer dividir alguma coisa? Por alguma coisa tu vai ter lá. Se tu ganhou 20, tu vai ter 10. Mas se tu não ganhou nada, tu vai ter nada, né? Agora, se tu tem predominância de forte, com grandes oportunidades, estratégias de desenvolvimento, de mercado, produtos e serviços, financeiro, de capacidade, estabilidade, de diversificação. Isso a gente ainda vai ver melhor ainda na aula que vem, tá? Sobre essas estratégias. Mas veja, então, eu tenho os meus objetivos estratégicos, eu quero crescer, eu quero reduzir o refúgio, quero maior participação do mercado. Mas daí eu vou ver também nas minhas estratégias, quais estratégias, antes de fazer meus planos táticos, quais estratégias eu vou utilizar, porque eu tenho que analisar, por isso que a gente faz análise de SWOT, né? Porque a análise de SWOT vai me dizer isso. Até alguns alunos dizem, mas professor, eu tenho que escrever nos quadrantes? Sim, para tu enxergar, para tu poder fazer esse cruzamento entre fraco e oportunidade, fraco e ameaça, forte. Se você tem ele um embaixo do outro, é bem mais difícil de você visualizar e poder concluir alguma coisa. Daí eu coloquei um material anexo que fala sobre cada uma dessas estratégias. E aí? Objetivos táticos e funcionais. Porque, na verdade, é dos objetivos táticos e os funcionais que a gente vai fazer o plano de ação. Porque nos objetivos estratégicos não tem plano de ação. Ele vai disparar o comando para os departamentos, e são os departamentos que têm seus planos de ação, né? Então, nesse nível, correlaciona-se os objetivos da empresa e suas várias áreas, né? Marketing, produção, RH e etc. Pode-se ter vários níveis de objetivos de acordo com as necessidades de maior ou melhor detalhamento do processo, né? Então, exemplos de desdobramento. Eu tenho um objetivo estratégico, 1.1, um objetivo tático que é da área de marketing, eu tenho 1.2, que é um objetivo tático de recursos humanos. Se esses objetivos táticos vão se desmembrar em operacionais, da mesma maneira.
E aí, até coloquei aqui, ó, para cada objetivo que a empresa criou, precisa ter um objetivo nos níveis logo abaixo. Logo abaixo é tático e operacional. Então, aqui eu tenho objetivo 1, objetivo 2, estratégico, 2.1, objetivo tático, 2.2, objetivo tático, daí tu poderia continuar aqui com 2.1.1, objetivo operacional, e assim por diante, né? Eu tenho 3 objetivos, então eu tenho que ter 3.1, objetivo tático, 3.2, objetivo tático, 3.3, outro objetivo tático, e assim sucessivamente. E é isso, gente. Perguntas, dúvidas? Hoje foi um silêncio, assim. Não sei se vocês estão todo o tempo comendo chocolate, alguma coisa assim, que estão ocupados. Não tem dúvidas, não tem perguntas. Quem é que faz parte, quem participa do planejamento da sua área? É assim que fazem? Prof, vou comentar o que lá na empresa a gente está tentando agora implantar o ISO 9000 e tá tendo toda essa pesquisa. Começou com o nosso setor, né, que é a venda interna, para saber como que é todo o processo. Aí eles estão pedindo os indicadores para ver o nível de cliente, qual que é o faturamento, para estipular. Eu sei que já faz 2 meses que o consultor, ele vai todo dia lá na empresa, faz toda uma avaliação, para ainda estar bem no início ainda para implementar. Primeiro está tudo nessa parte aí de planejamento e de indicadores. Isso, ele está fazendo o levantamento, né, Pamela? Para depois fazer um plano. Bom, é isso aqui que nós temos. Então, para definir todos os procedimentos, a gente precisa de X meses. Para depois isso, X meses. Enquanto que isso está acontecendo, também a gente vai precisar fazer treinamento de toda a equipe. E assim por diante. Então, ele vai fazer ou já tem o plano, né? Ele já está executando o plano. Mas é um plano que ele deve ter dado, essa consultoria deve ter dado prazos, né? E que os gestores aí de vocês devem estar acompanhando, né? Sim. Isso aí. Quem mais? Renata, tu que trabalha lá na Stara, tu sabe dos planos do teu setor, ou aonde eles querem chegar, a produção anual, depois mensal, semanal, diária? Sim, professora, lá a gente tem um objetivo, assim, semanal, na verdade, né? A questão da produção, né? Minha colega comentou ali que lá na empresa dela, recém eles estão implementando a ISO, né? Lá na Stara já tem, né? É tudo dentro das normas, né? Desde montar uma peça, né? Soldar, é tudo dentro da ISO ali, né? Conforme está estabelecido, né, nas normas, né? E em questão do objetivo, tem a questão da produção, assim, né? Ele já tem vamos supor, que nem agora que a produção está 1000, né? E tem bastante gente afastada, né? Daí eles estão contratando bastante, porque a demanda aumentou bastante, né? Só que daí mão de obra tem pouco. Daí a gente sabe, essa semana, tipo, nós vamos fechar com 5 dias de atraso, 3 dias de atraso, né? E daí isso aí é uma loucura, né? Porque, na verdade, isso aí vai impactar lá na montagem, né? Lá no cliente, na verdade, né? Que tu não vai conseguir entregar a máquina, né, no prazo. E como é importante ter essa visão, né, Renata? Essa visão de que cada área que está fazendo a sua parte, né? Mas tudo vai resultar lá na frente. Quer dizer, se uma das partes falhar, lá na frente não vai ter o resultado, né? Mas isso também é consequência da própria pandemia, né? Que houve uma redução e aí, então, saíram pessoas, a empresa chegou a demitir pessoas por causa da pandemia? Sim, mas
Tá mais contratando do que... Tá, mas demitindo. então, por que está faltando essas pessoas? Está faltando tanta gente. Tem É que, tanto na desempregado. verdade, professora, é por causa do grupo de risco, né? Bastante pessoas se afastaram, né? E daí eles tiveram que repor, né, aquelas pessoas. Só que daí quem entra agora é novo, né? Não tem aquela habilidade, né? Já que, vamos supor, o Zezinho tinha, né? Até ele Sim. desenvolver, né, o que? Tipo, Sim, tem. imitação, assim, né? Desenvolve, né, o teu trabalho, né, de uma maneira, o outro colega vai desenvolver de outra, né? Por mais que a peça seja desenvolvida do mesmo jeito, mas cada um tem um jeito, vamos supor, de trabalhar, né? E daí cada um tem um ritmo, né? Daí até aprender, né, pegar a manha, que nem a gente fala, né? Não é assim, é difícil. É, Eu sempre brinco com meus colegas que estão entrando agora, né? Ah, os primeiros 5 anos é assim mesmo. Depois vai embora. ainda 5 anos. Mas para pegar certas habilidades, às vezes precisa de bastante, né? Bastante Não prática, né? Sim. É uma coisa que tu só vai aprender praticando, né, na verdade, né? Não é uma coisa assim que tu vai aprender do dia para a noite, né? É uma coisa bem complexa, né? Alguém mais quer contribuir? Bom, então, o que vai ser a nossa atividade hoje? Vai ser o seguinte, ó. O mesmo grupo lá que montou aquela empresa, desenvolveu visão, missão, né? Que levantou o ambiente externo, alguns indicadores do ambiente externo. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão considerar que no ambiente interno está tudo ok, né? Que nem lá o Jonas está lá com os 2 ônibus deles, 3 ônibus, né? A estética está lá toda montadinha, bonitinha, o restaurante, a oficina, enfim. Mas tudo como vocês imaginaram lá, estão abrindo agora, certo? O que vocês vão fazer? Vocês desenvolveram uma visão, né? Agora vocês vão desenvolver os objetivos para realizar essa visão. O que eu quero aqui, ó? No mínimo 2 objetivos estratégicos, né? Para desenvolver a visão e os seus respectivos indicadores. Para cada objetivo exposto em forma de uma tabela, que nem eu apresentei na aula, tá? Que nem uma tabela assim, ó. O tema, né? Vocês lá desenvolveram 2 objetivos. O objetivo 1, vocês vão controlar com faturamento, com produtividade, com participação no mercado, sei lá, aumentando os clientes, passagens, não sei. Vocês vão criar. Então, vocês vão colocar lá o nome de novo da empresa. Por que sempre tem que ter? Porque quando eu vou corrigir, eu tenho que analisar. Bom, o objetivo contempla a missão, o objetivo tá querendo desenvolver a visão, né? Então, objetivo 1, tal, objetivo 2, tal. Depois vai fazer a planilha para colocar quais indicadores que vocês vão utilizar e qual é o período, porque vocês têm que dividir, né? Até 2025 a gente quer ter 3 franquias. Bom, como é que vocês vão colocar isso? Como é que vocês vão programar essas franquias? É só colocar as franquias, sim, mas e dinheiro para tudo isso? No primeiro ano, como é que vocês vão fazer? Bom, franquias é venda, né? É venda para alguma pessoa. Agora, se tu quer filial, você tem que ter recursos. Né, para abrir a filial, vocês vão ter que ter recursos. No caso ali do restaurante que quer ser conhecido, não sei o quê,
Então, quais são os objetivos para ser reconhecido como aquela comida com sabor caseiro? Bom, você já tem os cozinheiros que fazem isso, mas como é que vocês vão trabalhar para que esse restaurante realmente chegue aonde vocês querem que chegue? Ali, aquele trabalho ali de prestação de serviço, que vocês querem ser reconhecidos, se não me engano, em toda a região sul, ou Rio Grande do Sul, né? Então, como é que vocês vão fazer para serem reconhecidos lá no sul? Na região sudeste? Certo? Profe, Sim, pode perguntar. essa questão, tipo, que no nosso trabalho a gente colocou que é até 2025 ser reconhecido e tal, como uma loja de roupas. Daí, como a senhora disse que é pouco tempo, a gente muda isso ou permanece até 2025? Bom, se vocês chegarem à conclusão que não vão chegar a isso, vocês podem alterar. Tá na mão de vocês se vocês querem alterar alguma coisa da visão. Só põe entre parênteses, alterado. Tá? Porque Tá. Para mim, não tem problema nenhum. Visão a gente pode mexer, né? Realmente eu subestimei ou subestimei, quer dizer, eu estimei muito por baixo ou estimei muito por cima, então vamos ali arrumar e aí então fazer os objetivos, porque isso mostra também o amadurecimento de vocês sobre o desenvolvimento do trabalho, né? Não é que vocês tenham que mudar, gente, estou dizendo quem muda, se explica por que muda, não tem problema nenhum, tá? Tá, prof, entendi, obrigado. De nada. Dúvidas? Tranquilo? Prof, seria o Pode mesmo, falar. é o mesmo grupo, né, que anterior, no caso eu tô com uma dupla. Sim. Se tua dupla ainda for a mesma, como eu coloco sempre lá no plano de trabalho, eu coloquei lá, né? A mesma dupla, ou que entrou gente, ou que saiu gente, sempre colocando o nome das pessoas integrantes do grupo, eu sei que foi aquele grupo que trabalhou, né? Independente se alguém saiu ou se alguém entrou naquele grupo, tá? Não tem essa rigidez. Tá bom. Que mais? Prof, falando nisso, eu acho que eu e a Renata não colocamos os nomes no trabalho lá, mas eu e a Renata fizemos no último, o que valia 0,5. Mas vocês postaram, não postaram? Isso, a gente só esqueceu de botar o nome uma da outra. Tá. Acho que não, Sueli, tava sim os nomes. Pode dar uma olhada lá. Bom, eu não tinha colocado, não sabia se você tinha alterado essa parte. Então tá. Então tá, gente. Então, podem trabalhar. Eu estou aqui para tirar dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida, podem me perguntar. Mas agora os grupos vão trabalhar, ok? Boa noite, então. Boa noite, prof. Boa noite, professor. Boa noite, prof. Boa noite para todos.